No vídeo anterior desta série eu tive a ocasião de referir que eventualmente este poderia ser o vídeo de fecho deste exercício. Ora, de facto foi um eufemismo que eu utilizei. Porquê? Porque nós ainda temos aqui alguma pedra para partir. Porquê? Nós vamos concentrar esta fase final do nosso exercício no mecanismo de recuperação da senha. E, aparentemente, nos nossos três formulários parece ser o mecanismo mais simples, porque é aquele que é mais pequeno. Nós temos um formulário de login, temos um formulário de criação de contas, mas o formulário de recuperação de senha é provavelmente aquele que vai envolver mais trabalho. E vão perceber porquê ao longo dos próximos vídeos, que serão, de facto, os vídeos de encerramento deste exercício. Eu não vou acelerar muito a abordagem destes conhecimentos pela simples razão de que quem conhece a minha metodologia de ensino sabe que eu gosto de especificar ou explorar de uma forma bastante clara as matérias que nós estamos a falar. Então eu não vou guardar tudo para o mesmo vídeo porque não faria sentido, nem seria aconselhável porque temos ainda bastante matéria para falar, mas o que vai acontecer aqui é algo que não aconteceu com os vídeos anteriores deste exercício. Nos vídeos anteriores deste exercício nós tivemos a aplicar conhecimentos que foram já abordados noutros vídeos desta série. Nos próximos vídeos nós vamos abordar aqui alguns novos conhecimentos, nomeadamente como podemos inserir aqui uma classe nossa de PHP e a podermos utilizar em qualquer altura, ainda não vimos isso, e como enviar e-mails, que é um procedimento que aparentemente é simples, mas para um principiante envolve alguma complexidade, porque vai envolver praticamente tudo. Vamos ter que criar views, vamos ter que criar uma espécie de uma classe especial chamada classe Mailable e vamos ter que fazer aqui uma série de procedimentos. Mas vamos então avançar porque na prática ficamos melhor a perceber estes conceitos. Ok. Este é o aspecto de entrada do nosso sistema de usuários, ok? Já vimos que temos os nossos usuários a serem logados corretamente, não há qualquer problema com isso. Vamos, aliás, fazer aqui uma circunstância muito rápida, que é renovar aqui os nossos usuários. Ora, como podem verificar, ele está aqui a arrancar com o PHP MyAdmin. O que nós vamos fazer é, simplesmente aqui no Laragon, clicar com o botão direito do mouse. E eu já agora aconselho-vos a não carregar o Nginx. Eventualmente poderá solucionar algumas questões. Eu vou aqui aos serviços e vou parar aqui o Nginx. Não tenho necessidade dele porque tenho aqui o Apache e o MySQL. É mais que suficiente. Então vamos aqui guardar. Está tudo parado, ok? Cá está. Então agora vamos iniciar tudo. Ok, ele parou e depois voltou a reiniciar. Vamos clicar aqui em banco de dados e ele continua a abrir o PHP MyAdmin. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui clicar com o botão direito do mouse, vamos aqui ao MariaDB e vamos encontrar aqui o ADSKL. Okay? Vamos abrir aqui o ADSKL. Eu vou simplesmente fazer o quê? Vou aqui à minha tabela de usuários e vou eliminar os usuários que eu aqui tenho. Okay? Vou eliminar simplesmente estes usuários que aqui estão. Eu posso fazê-lo selecionando aqui e depois fazendo aqui a utilização dos menus, mas posso fazer uma query. Delete from usuários. E se eu fizer isto, o que vai acontecer é que ao clicar aqui em executar, ele vai limpar os dois usuários. Cá está, foram afetadas duas linhas. Se eu agora regressar aqui à data e pressionar F5 para refrescar, não tenho usuários na minha aplicação. Vamos então rapidamente criar aqui dois usuários muito rápido para ficarmos com os dados deles muito claros, muito objetivos, porque isso vai ser importante para explicarmos aqui a recuperação das palavras-passe. Então vamos colocar aqui o João e a palavra-passe vai ser 6 As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto, A, por aí fora, 6 vezes, ok? Aqui no e-mail, nós vamos por enquanto deixar aqui o teste, @teste.pt. Depois vamos alterar ali na nossa base de dados quando for necessário fazermos a recuperação do e-mail, ok? Criar conta, está criada a nossa conta do usuário, portanto, se nós tivermos aqui o João e colocarmos 6 As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer a entrar e estamos dentro da nossa aplicação. Podemos fazer o logout e voltamos a estar fora. Ora, muito bem. O que é que acontece quando eu clico em recuperar senha? Bom, em primeiro lugar, eu vou ter que colocar aqui um endereço de e-mail. E se eu colocar um endereço, um texto qualquer, eu já tenho o meu mecanismo de validação dos formulários a funcionar. Aliás, é a única circunstância que eu tenho dentro do meu controller, especificamente na função onde fazemos a execução de recuperar senha, é a única circunstância que eu aqui tenho. Depois tenho aqui um return OK se eu conseguir ultrapassar a validação. Portanto, significa isto que se eu conseguir meter um endereço de e-mail, mesmo que não seja o do meu usuário,
se eu colocar aqui aa@teste.pt, ele vai me dar OK, porquê? Porque eu não fui ainda comunicar com a base de dados, ver se este e-mail pertence ou não a este usuário. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte, nós já fizemos a validação. O procedimento de recuperação da palavra passe ou da senha funciona normalmente da seguinte forma. Primeiro, eu vou colocar assim em texto, vou colocar aqui com um comentário, para ser mais fácil percebermos o que é que envolve o mecanismo de recuperação da senha. Em primeiro lugar, nós temos que ter usuário com e-mail válido, correto? Portanto, isso é uma condição, porquê? Porque nós vamos enviar essa informação da recuperação da senha para o e-mail do usuário. Em segundo lugar, o que é que nós vamos ter que verificar? Verificar se o e-mail inserido corresponde ao do usuário, certo? Se corresponder ao e-mail do usuário, isto é, se não corresponder, obviamente vamos devolver uma informação a dizer que aquele e-mail não está registado. Se corresponder ao usuário, vem agora aqui a questão da segurança. O que é que nós vamos fazer? O usuário não vai definir uma nova senha, porque isso não faz qualquer sentido. É o sistema que vai criar uma senha aleatória, vai enviá-la por e-mail e, portanto, o sistema cria senha aleatória. Em quarto lugar, envia e-mail com a nova senha para o e-mail do usuário. Porquê? Poder-me-iam perguntar da seguinte forma, então, mas porquê que eu não posso colocar o endereço de e-mail e se esse endereço existir, imediatamente a seguir aparece-me um novo quadro, um novo formulário, para eu poder redefinir a minha senha? Bom, porque eu não me lembro da senha antiga. Ora, se eu sei que um determinado usuário da minha plataforma tem um determinado endereço de e-mail, o que é que poderia acontecer? Eu poderia chegar aqui, colocar o endereço de e-mail de uma ana@teste.pt, se existe isto, ok, eu sei que tenho ali um erro, não há problema, clicava aqui em recuperar senha e ele ia dizer, sim senhora, temos aqui um usuário exatamente com esse e-mail, agora escreva aqui a sua senha. Imaginem que não era a Ana que estava a fazer este procedimento, mas era outra pessoa qualquer. O que iria acontecer? Eu iria alterar a senha da Ana e a Ana nunca mais poderia voltar a entrar no meu sistema. Então o que acontece normalmente na recuperação das senhas é o sistema cria a senha aleatória e envia por e-mail. O usuário entra na sua conta de e-mail, copia aquela senha que lá está e a partir dali começa a usar aquela senha para o seu login. Claro que depois dentro dos sistemas normalmente existe um método para poder alterar novamente a sua senha. Neste caso usa a senha que lhe foi enviada por e-mail e depois pode definir a sua própria. Nós não temos esse mecanismo aqui no nosso sistema, mas penso que é suficientemente perceptível quais são as preocupações que nós temos que ter. Então o que nós temos aqui em termos de passos é primeiro verificar se o usuário tem que ter um e-mail válido, ok? Isso é o primeiro passo. Depois, certificar-se que o e-mail inserido corresponde ao usuário. Portanto, vamos ter que ir à base de dados, verificar se existe algum usuário com aquele e-mail. Depois, criar um sistema que cria uma senha aleatória. É aqui que nós vamos introduzir a utilização ou a criação de uma classe criada por nós, uma classe de PHP destinada exclusivamente para isso, para gerar senhas aleatórias. Depois, vai enviar um e-mail, que é algo que nós ainda não vamos ver neste vídeo, ok? Vai enviar um e-mail com a nova senha para o e-mail do usuário. E o que é que ele vai fazer em último lugar? Informa, numa view, evidentemente, o usuário que foi enviada nova senha para o e-mail dele, ok? É isto que vai acontecer, certo? Ok, muito bem. Vamos então aqui avançar com o nosso procedimento. Nós já fizemos a validação, o e-mail está válido. Então não chegamos aqui ao OK. Vamos passar à fase seguinte. A fase seguinte é, vai buscar o usuário que contém a conta de e-mail definida ou indicada. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, vamos perguntar à base de dados. Nós temos aqui usuário, vai ser igual a quê? Usuários, where, vamos perguntar qual é o usuário que contém um e-mail que seja igual a request, okay, que vem dali, request text email. Okay? Portanto, nós queremos que no campo ou na coluna e-mail seja procurado um e-mail correspondente àquele que foi escrito no nosso formulário. E depois vamos utilizar a expressão get. Ele vai buscar a coleção de linhas
na nossa base de dados que contenham aquele e-mail. Obviamente que o e-mail será só um, porque nós criamos um mecanismo do nosso sistema que impede que o mesmo e-mail seja utilizado por mais do que um utilizador. De qualquer das formas, nós podemos agora contar se foram encontrados ou não resultados para esta coleção. Atenção que não é um array, porque para ser um array nós agora teríamos que colocar aqui, por exemplo, first. Mas não vamos ter necessidade disso, porque nós só vamos querer, por enquanto, verificar se existem ou não usuários com este e-mail. Como é que nós fazemos isso? If usuário, que é este daqui, que é uma coleção neste momento, if usuário count for igual a 0, isto é, se não existir usuário, isto é, se não existir um usuário que contenha aquele e-mail, o que é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos devolver a nossa view e vamos fazer aqui no return view, okay, vamos aqui colocar return view, e a view que nós vamos devolver é exatamente a mesma que nós usamos para apresentar o formulário. E, portanto, se nós temos aqui nas nossas views, vamos aqui aos resources, views, temos aqui o usuário FRM recuperar senha. Então vamos colocar aqui usuário FRM recuperar senha. E o que é que nós vamos querer passar para esta view? Vamos querer passar aqui os erros, ok? Mas atenção, eu só coloquei ali o nome porque vamos defini-los aqui. Como é que nós vamos definir estes erros? Se bem se recordam, nas nossas views nós colocamos aqui o include para vermos os erros. E temos aqui no erros o seguinte: a apresentação dos erros de comunicação com a base de dados. Portanto, se nós tivermos uma variável, ou neste caso um array, que se chame erros BD, todas as informações que lá estiverem vão ser apresentadas. Então, tirando partido disso, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos criar aqui erros BD, vai ser igual, neste caso, a uma única mensagem. E essa mensagem vai ser: o e-mail não está associado a nenhuma conta de usuário. Ora, usuário. Ok? E, portanto, esta é a informação que nós vamos passar agora aqui para a view. Como é que nós vamos fazer? Utilizando a expressão compact e agora passando ali erros BD. Certo? E, portanto, é isto que nós vamos passar ali para a view. Claro que aqui vamos já... não, vamos deixar ficar o ok, porque se o usuário existir, se o e-mail for válido, está tudo certo. Vamos testar para ver se esta informação está a funcionar corretamente. Vamos verificar se não há erros. Vamos regressar aqui ao início. Vamos aqui recuperar senha. Vamos testar aqui um e-mail e relembrando que nós usamos o teste@teste.pt. Vamos usar aqui um texto que não é válido e, portanto, o sistema de validação não permite avançar. Vamos usar aqui um te@teste.pt. Este e-mail não existe. E reparem, ele devolveu-me aqui este mecanismo. Há aqui um erro qualquer com a apresentação dos meus dados. Então vamos verificar aqui o que é que aconteceu. Nós temos aqui o incluir erros, está certo? Vamos verificar aqui se eu me enganei na escrita do controlador. Ok, temos aqui erros BD. Vamos ver aqui no include. É erros BD, portanto está correto. Certo? Vamos fechar aqui, não há qualquer problema. Erros BD, errors. Ok, erros BD. Isto acontece. Vamos aqui regressar, voltar, vamos recuperar novamente a senha. Vamos colocar te@teste.pt, recuperar senha e reparem, o e-mail não está associado a nenhuma conta do usuário. Significa, portanto, que este mecanismo que aqui está já está a controlar essa circunstância. Obviamente que se eu colocar aqui teste@teste.pt, eu vou ter o ok, certo? E, portanto, esta informação já foi detectada no nosso serviço. Ora, eu vou parar este vídeo aqui porque eu quero seccionar isto de uma forma muito objetiva. No próximo vídeo, vamos então avançar com o sistema de criação ou de renovação da password ou da senha na base de dados. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.